hoje se torna Eduardo Bolsonaro réu por atuação nos Estados Unidos. Pode ter uma troca de campo, né? O pai vai para Papuda e o filho assume o banco dos réus, né? E aí eles ficam aí nesse rodízio criminal dos bolsonaristas. 8h18, com as notícias atualizadas, com a chamada à nossa comunidade. Recebam Kiko Nogueira, diretor do Diário do Centro do Mundo e nosso colunista do Café da Manhã DCM. Bom dia, Kiko. Bom dia, meu querido, beleza? Como é que você está aí? Ótimo, hoje com bastante sol, o Rio Grande do Sul decidindo abrir um pouco as cortinas do tempo, né? Depois de um inverno estendido. Quem sabe agora a gente vai para dias melhores, dias mais agradáveis. Tá bonito o dia. Tira o mofo, né? Começa a tirar o mofo, começa a pensar em sair de bermudinha, dando seus rolês, não é? Aí sim, né? Ninguém merece. Aí é Ô, Suba, meu querido, que coisa esse Glenn Greenwald, né? Que sujeito sempre sujo, que aparece tem a treta, né? Lixo. Ele e aquele Sam Puncher, juntos os dois, não dá um, né? Não dá meio. Rapaz, que bando de gente escrota e oportunista. O Glenn Greenwald postou esse negócio do Chomsky com o Lula e logo depois esse babaca fez esse vídeo aqui do Metrópolis. Ele dá uma resumida na história e nós vamos analisar em seguida. Vamos lá. Ontem, na quarta-feira, o Comitê de Congressistas Democratas do Congresso norte-americano, que investiga o caso Jeffrey Epstein, divulgou mais de 20 mil documentos relacionados à investigação. Muitos e-mails foram divulgados, e um deles trouxe um nome inesperado, do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos explicar essa história agora. Ó a música, suspense. As imagens que você está vendo aqui atrás de mim são do dia 20 de setembro de 2018, quando o filósofo e letrista norte-americano Noam... Filósofo e o quê, Suman? Oi? Filósofo e o quê? Deixa eu botar de novo, você não estava prestando letrista, atenção. Ele falou? Letrista. As imagens que você está vendo aqui atrás de mim são do dia 20 de setembro de 2018, quando o filósofo e letrista norte-americano Noam Chomsky... Letrista, ele é famoso por ter feito Let It Be, por exemplo, tá? É dele. Ele fez também Hit the Road Jack, dele também, outros clássicos. Summertime, do letrista Noam Chomsky, tá? Começa bem o rapaz, né? Não sabe o que tá falando, mas vamos lá. Não, mas vamos lá, ele é um linguista, daí ele entendeu que a língua fica na boca, a letra sai da boca, tá tudo certo, tá tudo vindo do mesmo lugar. Vamos que vamos, Então, ex-presidente Lula, na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. O que o comitê do Partido Democrata revelou ontem é que no dia seguinte dessa visita, no dia 21 de setembro de 2018, Epstein enviou um e-mail em que diz que recebeu uma ligação de Chomsky de dentro da carceragem da Polícia Federal e que ele falou com Lula durante essa visita. A revelação de Epstein é bem curta e diz o seguinte, abre aspas, Chomsky me ligou com Lula, da prisão, que mundo. No mesmo dia, 21 de setembro, há uma nova citação ao petista, que ainda não foi totalmente desvendada. Epstein diz o seguinte, abre aspas, durante a conferência de imprensa de quinta-feira, uma mensagem de Lula ao Partido dos Trabalhadores sobre a militância da organização foi revelada. Nesses mesmos arquivos vistos pelo Metrópolis, há citações ao então candidato Jair Bolsonaro, porém não há nenhum indicativo de contato direto entre Epstein e Bolsonaro. A gente procurou o Palácio do Planalto para buscar uma confirmação sobre esse contato entre Lula e Epstein e também sobre o conteúdo dessa ligação. Em resposta, a assessoria do Palácio do Planalto afirmou que a informação não procede e que a ligação citada por Epstein nunca ocorreu. Para saber mais, acesse metrópolis.com. É o seguinte, clickbait, isso aí é apito de cachorro, é um negócio assim desprezível que eles pegaram do Glenn Greenwald a partir de uma postagem canalha. Não é fake news, não. Tá? Tem o e-mail de fato e está nesse material que a gente recebeu. O Suman, aliás, está com ele também. A gente está vendo o que tem lá no meio. Mas, assim, do jeito como o Glenn Greenwald colocou e como o Metrópolis depois, através desse cidadão, repercutiu, é para levantar a lebre para bolsonarista chamar o Lula de pedófilo. A relação do Chomsky com o Jeffrey Epstein é conhecida. O Epstein doou $270 mil para o Chomsky. Movimentou para o Chomsky, que era do espólio da mulher do Chomsky que tinha morrido. Ele era viúvo e tinha essa relação com o cara, que eu acho assim também indefensável. Não precisava ser o Jeffrey Epstein. O Epstein também, o próprio Chomsky disse,
emprestava o apartamento para o Chomsky ficar em Nova York. Mas, de qualquer maneira, é uma relação de um financista com um cientista. O Epstein doava para algumas instituições científicas, como o MIT, e outras faculdades, e outros cientistas também em pesquisas. Ele tinha isso como, sei lá, um capricho dele como um bilionário, além de, claro, né, os negócios com tráfico sexual de meninas. Mas, do jeito que o Glenn coloca, é claro que é para alimentar os cachorros do bolsonarismo da pior maneira possível. E como ele, Glenn, sabe fazer, com fofoca. Ele é um fofoqueiro profissional morando no Rio de Janeiro, americano, com ódio profundo do Brasil, que ele finge que gosta, ele, sei lá, dá a entender que a vida dele, né, aqui com filhos e o marido que morreu, sei lá, outras coisas que também a gente jamais vai saber muito bem. Mas é curioso, eu fico pensando, Suman e amigos, se tivesse, sei lá, o Guga Chakra, vai, ou, não sei, qualquer outro correspondente de mídia brasileira em Nova York ou em Washington e falando dos Estados Unidos nesses termos aí, abertamente conspiradores com congressistas americanos golpistas, indo depor no Congresso americano contra os Estados Unidos, como o Greenwald fez, e militando abertamente em solo norte-americano contra as instituições norte-americanas, que é isso que ele faz. Ele não é um jornalista provocador ou um cara com opiniões polêmicas, não. Ele é um sujeito que provavelmente também, não se deve duvidar, é um asset da CIA. Só para a gente deixar claro, não significa que ele foi lá e tem uma carteirinha da CIA, porque as pessoas não têm carteirinha da CIA, mas ele trabalha para o Departamento de Estado americano. Em nome da liberdade de expressão absolutista, ele vai lá e joga essa bomba assim, como quem não quer nada. É a fofoca suja, como, aliás, fazem com ele também, sabe? É um negócio de caso pensado, um troço que, assim, não quer dizer absolutamente nada. Provavelmente, né, ele sabia disso. Eu estou dando de barato aqui, estou fazendo até a defesa do cara como, sei lá, né, ingênuo. Mas por que né, ele faz isso aí? Ele mesmo abre aqui. Há muito se sabe que Chomsky tinha uma amizade com o Jeffrey Epstein. Chomsky admitiu e defendeu essa relação. O que não sabíamos era que quando Chomsky visitou Lula na prisão em 2018, ele ligou para Epstein para que Epstein e Lula pudessem conversar. Epstein afirmou isso. A conversa nunca aconteceu. Não dá para entrar com o celular. Ninguém falou com o Lula na prisão com o celular. Mas foda-se. Ele não apurou e nem se interessou em apurar isso, porque o que interessava para ele era, claro, servir de bandeja um argumento que os bolsonaristas estão usando agora, especialmente aquele Alan dos Santos, para dizer que o Lula fazia parte do círculo de pedofilia do Jeffrey Epstein. Essa palhaçada aqui. Isso aqui não é um jornalista sério, é um cara que tem trabalhos prestados, serviços reconhecidos a favor do jornalismo. Não é verdade que ele não fez nada na Vaza Jato, ele fez sim. Ele, até pela reputação dele, foi fundamental. Lula reconheceu isso também no desmascaramento do Moro e da turma lá da República de Curitiba, mas ele se bandiou para a extrema-direita por dinheiro. Um amigo diz que é chantagem, mas, assim, eu acho que é caráter mesmo. É um problema. Esse homem é um problema, assim, dele com o país que o acolheu. Ele odeia o Brasil. Ele tem um problema sério com o Brasil, com o Lula e com a esquerda. É um caso de, sei lá, psicanálise, se é que psicanálise cura mau caratismo, que a gente sabe que não. Mas, assim, se tem um sujeito desprezível e que é, assim, a personificação do que os Estados Unidos têm de mais escroto, o cidadão americano típico, que é o cara que fica dando lição de moral aqui no Brasil para os índios,
a partir de uma compreensão que ele tem da primeira emenda americana, que garante liberdade de expressão, e ele vem para cá ensinar a gente, é isso, né? Numa posição que não lhe cabe, não lhe foi dada, mas que, claro, ele serve aos interesses do imperialismo, ele serve aos interesses de gente que quer dar um golpe de Estado no Brasil. Persegue o Alexandre de Moraes loucamente, profundamente frustrado com o Alexandre de Moraes, tentou, claro, fazer também uma pressão para a Lei Magnitsky, não deu porra nenhuma a Lei Magnitsky, não deu em nada. A palhaçada que ele fez na Folha de São Paulo com o vazamento daquele talha-ferro que virou réu no STF também, é um cara que tem um histórico de violência doméstica, de golpe financeiro num monte de gente, é um vagabundo que está fugindo na Itália também, daqui a pouco vai ser deportado. O Glenn recebeu o material do cara, fez um puta escarcel com isso, uma conversa mod que tinha 6 tera, não é isso? Se lá tinha uma 12, não era? Bom que seja. Um tera já seria o suficiente para acabar com a República, né? Acabar com a República, com o mundo. E aí foram 6 matérias, assim, vagabundas, com fofoca, coisa não comprovada, e que ele fez para causar um rebuliço político também, num país que ele despreza, que ele acha que tem instituições frágeis, como são as dos Estados Unidos, e ele tentou derrubar o governo com essa merda. Tentou derrubar o Alexandre de Moraes com essa porcaria. Se frustrou e agora virou isso aí. É o Décio Pitinini do X. Fofoqueiro, desprezível, um lixo. Diga lá, senhor. Não, e me pega muito quando você fala, né, que do desprezo que ele tem pelo Brasil e tal, e no marido falecido. Pô, era um parlamentar do campo progressista, ele conviveu com alguém que vivia as entranhas da política, né, que naturalmente sabia traduzir para ele o que é esse universo que hoje ele alimenta com tamanho fervor, né? Porque ele faz isso não é para ver o circo pegar fogo só e somente, ele faz de caso pensado, ele faz para drenar. Vamos lá, por que sai isso do Lula hoje? Porque saiu do Trump em menos de 24 horas antes, um abalo, mais uma vez, um abalo sísmico na dignidade já manchada do cara que realmente tem problemas com um vínculo íntimo e completamente repulsivo com este traficante de pessoas, que é o Donald Trump. No dia seguinte, o cara dá um jeito de fazer, sabe o meme aquele do o Lula e o PT, né? Ele levou para um outro patamar. Ele conseguiu botar o Lula como se o Lula tivesse qualquer tipo de envolvimento. Qualquer pessoa que o Epstein falou o nome na vida, você pode, de alguma maneira, sugerir, então, que tem ligação com ele, né? Se você pegar um vídeo, uma carta, um áudio do Epstein falando o nome da mãe dele, é porque a mãe dele está envolvida. É mais ou menos isso. Só que como tem o Lula ali e tal, opa, tá aqui o Lula e o PT, né? A única coisa que pesa nesses e-mails do Epstein com relação a brasileiro, por enquanto, é ele falar que o Bolsonaro era o cara. Isso sim. Isso mostra um grau de valores, né? Por que o cara vê o Bolsonaro como cara? Porque o Bolsonaro representa tudo que esse tipo de gente admira, né? O Epstein é o pior ser humano, é o pior do ser humano. E para ele, o Bolsonaro é o cara. Então, né, mire-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, né? Ele vê em Bolsonaro uma referência. Agora, que ele conversou com o Chomsky teve com o Lula, fica até uma coisa meio, sabe, a velha fiar, assim. Não, eu falei com o Chomsky, daí ele visitou o Lula. Aí o cara, o Sam Pincher, o Sancho Panza, como os outros falam ali, o Sancho Pincher, ele colocou um vídeo do Chomsky visitando o Lula na cadeia, como se o Chomsky tivesse ido na madrugada, entrado por uma janela de um presídio de segurança máxima para encontrar o Lula, como se fosse uma coisa sorrateira, soturna, né? O Chomsky foi visitar o Lula na cadeia. Mas e aí, hein? Só nesse mês agora tem quantas visitas para o Bolsonaro na prisão domiciliar? Ou as pessoas pensam que o Bolsonaro está em casa? O Bolsonaro está na cadeia, a casa dele virou uma cadeia. Todo mundo que ele recebe agora na casa dele é visita na cadeia. Então, ele recebeu o pastor esse que é o novo guru dele lá da Sara Nossa Terra. Esse cara tá cheio de BO. Eu vou atribuir os BO desse cara ao Bolsonaro? Ou quem esse cara conversou? Ou se esse cara não sei o quê? É a mesma coisa.
E como se tivesse também uma conversa por e-mail com o Chomsky, como se comprometesse o Chomsky com as coisas do Epstein. Não tem nada a ver. Quiçá o Lula, que foi quem o Chomsky visitou. Então é de uma Maldade, né? maldade, de um tremendo ardil, sabe? É Porque coisa de uma coisa fofoqueiro maldoso, né? é, Uma expressão antiga aqui, mas não vou falar, não. Mas é, cara de revista de fofoca, escroto, chantagista, que nem o Epstein. Chantagista. exatamente. Chantagista. Né? Tá querendo o quê? Dinheiro. Dinheiro. E isso aqui, ó. Eu nunca disse que qualquer pessoa associada a Epstein era pedófila. Claro que isso não é verdade. Mas o que isso revela sobre as pessoas que se associavam a Epstein é que elas não se importavam com a condenação dele por aliciar uma menor para a prostituição. É curioso vindo dele, porque ele está embutindo aí, como você disse, primeiro uma defesa do Trump. Ah, não, olha só, o Lula também tinha relação com o Epstein, né? Sabe esse negócio? E o Lula e o PT. Depois, assim, esse cara, junto com o Tucker Carlson, amigo dele, eu já falei algumas vezes aqui, eu vi uma live deles defendendo que pedófilos possam consumir pornografia infantil, Suman, livremente, porque isso, segundo eles, psicologia de botequim, vai pedir que o cara pratique o ato, tá? Eu vi ele falando isso. O cara consumindo isso e fazendo as coisas que ele acha que tem que fazer virtualmente, não vai passar para o plano físico da história. Ele, tá? O mesmo sujeito aí, que é homossexual assumido, tem 2 filhos pequenos aí, né? Que foi acusado também pela extrema-direita, antes de ser amigo dessa turma, de ter relações impróprias aí, né? Exatamente. Do que ele era acusado. E ele levanta essa bola agora, o cara que, né, tinha uma, vamos dizer, racionalidade com relação a esse tema da pedofilia, agora vira, sei lá, um campeão também da moral e dos costumes, queimando um ex-amigo dele, cara, que era o Chomsky. Os caras eram amigos, e agora está dizendo aí que o Chomsky pegou montanhas de dinheiro com Epstein. Segundo o próprio Chomsky, que falei aqui, a mulher dele tinha morrido, tinha $270 mil que o Epstein o ajudou a investir. Eu acho péssimo, tá bom? Claro. Mas é isso, provavelmente, né, confiando no que o supostamente amigo dele falou. E aí o cara solta uma bomba dessas assim. Cara, que lixo humano. Que lixo. Sabe? E claro que ele está insinuando. E as pessoas estão falando aqui, aí ele fala só, você está chateada porque Lula é mencionado nos arquivos de Epstein e porque eu apontei isso. Eu não insinuei nada. Você não tem o direito de me atribuir coisas que não estão passando, que estão passando pela sua cabeça. Olha, velho, que fim de carreira, né? Que fim de carreira. Aí diz assim, a maioria da esquerda brasileira acredita que o dever supremo de um jornalista é revelar fatos que possam prejudicar a imagem da direita, mas ocultar fatos que podem prejudicar Lula e o PT. Há muitos jornalistas no Brasil que fazem isso, eu não sou e nunca serei um deles. Eu não sei, além de tudo, ele se acha melhor do que os outros, ele não tem compromisso com ninguém, tem compromisso só com a notícia, como se a notícia, de novo, fosse um valor absoluto, como se você não tivesse uma responsabilidade de dar ou não uma notícia, com, claro, que ela carrega de efeitos. Exatamente. Caramba, você fez uma denúncia importante que está mexendo com as estruturas da sua cidade e do Rio Grande do Sul, né? A professora lá pega roubando, você tem prova. Se foi atrás de vídeo e você a ouviu, certo? Claro. Ontem ela tentou impetrar uma liminar, o juiz não deu. Não acolheu. Não acolheu. Pois é. A gente paga um preço por isso, mas a gente discutiu, o Soma me falou, né? O cara responsável ouviu a professora, etc. e tal. Pô, não estou falando aqui num microcosmo disso, o cara não tem, assim, vergonha na cara de soltar uma bomba dessas para proteger o Trump, hein? Importante. Olha aí, não é só o Trump, não. Ah, o Lula também. Lula também.
E aí insinuou um negócio desse aí, queimando, inclusive, o Chomsky, que supostamente era amigo dele. Tem nada mais desprezível que isso. Que lixo humano. E, mais uma vez, me, assim, deixa realmente estupefato. Um homem que odeia tanto o Brasil, está aqui. Se os Estados Unidos são essa maravilha com relação à liberdade de expressão, porra, é o Rio de Janeiro, o problema é praia, vai para a Flórida, vai para Miami. Ou o problema é outro? A questão é outra. São interesses. O que ele está fazendo aqui? Qual que é o sentido? Se você odeia assim os Estados Unidos, você mora lá? Pô, se odeia o Trump, se odeia o jeito como as leis no Brasil operam, a Constituição americana, o presidente, sei lá, o juiz da Suprema Corte, sua questão não é com as instituições americanas, é com o próprio país. O Moraes é brasileiro, é o resultado das nossas formações e do que o Brasil pode produzir como juiz. Não é um sujeito que veio do nada. Assim como o Bolsonaro, assim como o Lula. Agora, não consigo entender mesmo, a não ser que tem outra coisa, que é provavelmente isso que ocorre. Ele está aqui por outros interesses, por outras causas, e bancado por sabe Deus quem, viu, Suma? E aí me pega muito o seguinte, ó, nisso tudo, porque é como você falou, ele saiu em defesa do Trump, quase como um posto avançado para fazer o roteador de notícias ligadas ao Brasil,